E aí, galera, beleza? Voltando aqui agora para mais um vídeo resolvendo a questão 2 do nosso caderno de revisão da apostila do Enem, aí o caderno de questões do Enem, revisão zona de biologia. E vamos lá, galera. Fala assim, ó. Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos, ácidos monocarboxílicos alifáticos de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com isômeros cis. Basicamente, pessoal, é uma discussão sobre qualidade daqueles tipos de gorduras que a gente já ouviu falar, espero que você tenha ouvido falar da gordura trans, que é uma gordura que se obtém muito em processos industrializados e é obrigatório vir lá no rótulo das embalagens. É uma gordura que faz mal, ela se acumula no nosso organismo, faz mal para o nosso coração, se ela se acumula principalmente próximo ao coração, e isso com o passar do tempo tem agravantes para doenças cardiovasculares, tá bom? Aí fala o seguinte: dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios é... Bom, então vamos lá. Fala assim, a letra A: se contiver a bases nitrogenadas, esses devem estar ligados a uma ribose e a um aminoácido. Então, primeiro que esse tipo de ligação não tem nada a ver com lipídios. Quando a gente fala em bases nitrogenadas que devem estar ligadas a uma ribose, a gente pensa na formação de um nucleotídeo. Mas além da ribose, tinha que estar ligado a um grupo fosfato e não a um aminoácido. E nucleotídeos não são relacionados a ácidos graxos, eles são relacionados a ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Ácidos que estão nos núcleos da célula. Principalmente aí no caso, né, evidencia-se o DNA e o RNA. Claro que lá numa célula procarionte não tem núcleo, né, então é o material genético em si. Então não tem relação com os lipídios que a gente quer no texto. Se contiver sais, estes devem ser bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais frequentes nos lipídios cis. Falso. Sais minerais, eles pouco são associados aos lipídios, certo, pessoal? Eles são associados mais a alguns tipos de proteínas. E os sais minerais, como outros exemplos, o cloro, o flúor, o cálcio, o iodo, o potássio, eles têm ações diretas no organismo, tá? Então, isso aqui é relacionado a sais minerais, tá? Então, também nem a letra A e nem a letra B. Letra C fala para nós: se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, os grupos aminos devem ser esterificados. Esse item aqui também está errado. A letra C está falando para nós aqui, ó, quando a gente observa ligações peptídicas entre aminoácidos, o que a gente está evidenciando? A formação de proteínas. Então, o texto ele quer que a gente descubra que um item relacionado à alimentação saudável, mas relacionado a lipídios, tá? Então, não é relacionado a proteínas. Então, a gente tem 3 itens aí que não estão relacionados com aquilo que se pede. A letra D fala: se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Então, veja que aqui esse item fala de lipídios, mas ele tem um texto aqui que é um pouquinho, às vezes, complexo, para você que não entende um pouco de química orgânica, né? Talvez não chegou lá, porque essa matéria ela é muito vista no primeiro ano do ensino médio, no primeiro colegial, e química orgânica geralmente a gente está vendo lá no terceiro colegial. Claro que depende aí do seu colégio. Mas o que acontece? Eu trouxe aqui uma imagem para ensinar para vocês essa questão de cis e trans, né, que é relacionada à resposta do exercício. O que fala aqui para nós? Deixa eu pegar aqui, ó. Fala o seguinte, olha aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem que eu separei e eu vou ensinar para vocês como é que a gente analisa se a gente tem a molécula cis ou trans. Primeira coisa, a gente tem aqui, olha lá, ele falou ácido monocarboxílico alifático. Então, monocarboxílico, o que ele está querendo falar lá? Um ácido carboxílico ligado aqui nas pontas, tá? Então, a gente tem esse grupo funcional. E a gente tem uma longa cadeia de carbono, que são esses tracinhos, ó, cada pontinho aqui, né, é um carbono ligado aos seus hidrogênios. E a gente tem uma ligação dupla. Né? Veja que tem uma ligação dupla que está exatamente aqui no meio da nossa imagem, que é o importante, tá? Isso significa que é um ácido graxo insaturado, porque ele tem ligações duplas. Tá bom? Se ele tiver mais de uma ligação dupla, ele vai ser chamado de poliinsaturado. Tá bom? O que a gente observa? Essas moléculas elas são iguais, só que elas estão em posições diferentes. É por isso que a gente chama de isômeros. Tá? Então tem uma isomeria ótica que é vista aqui, então do tipo cis ou do tipo trans.
Ótica não, perdão, uma isomeria de posição. Tá? Então o que acontece? A gente evidencia aqui da seguinte forma. Como é que a gente faz para saber se é cis ou se é trans? A imagem já está escrita aqui, mas eu vou dar a dica para vocês. Você vai pegar a ligação dupla aqui, ó, e vai dividir a molécula justamente aqui, ó, passando dentro da ligação dupla. Vou fazer um corte aqui, certo? Então vou fazer de um lado e eu vou fazer do outro lado, certo? Aqui nas duas moléculas. O que a gente observa aqui agora? O que você tem que observar? Simples. De um lado da molécula, veja, eu tenho hidrogênio e hidrogênio. E do outro lado da molécula, eu tenho a cadeia de carbono e eu tenho a cadeia de carbono. Então, o que aconteceu aqui? Os dois lados, né, são igualmente diferentes. Então, eu tenho os ligantes desse lado são iguais, ó, que estão aqui do lado de cima, só tenho hidrogênios, e do lado de baixo só tenho as cadeias carbônicas. Então, eu chamo isso de ligação cis. A ligação trans ela é diferente. Veja, olha, eu tenho o hidrogênio aqui de um lado e o hidrogênio de outro lado. Então, eles estão em lados opostos, por isso que está falando que é trans. Tá? Aqui a cadeia carbônica, olha só, ficou de um lado, parte superior, vamos falar assim, né, do risco, e aqui é a parte inferior. Então, a gente tem aí o que é o isômero cis e o que é o isômero trans. Qual que faz mal para nós? Qual que faz mal? É o trans, certo? Esses tipos de lipídios é o que faz mal para o nosso sistema cardiovascular, certo? Então, deve-se evitar esse tipo de consumo. Agora, veja que aqui, ó, na nossa alternativa, fala assim para nós, ó, deixa eu apagar aqui. A letra D falou o seguinte: se contiver lipídios com duplas ligações entre carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Olha só, o que a gente observa aqui? Maior massa. Então, a gente tem grande massa aqui de carbonos e eles estão do mesmo lado, né? Ficando aqui do lado abaixo do risco. Então, ele está falando, se contiver lipídios com duplas ligações entre carbonos, eles devem ser do tipo cis. Então, traduzindo, é isso. É isso que a gente quer de saúde? É a letra D, com certeza. Essa vai ser a resposta do nosso exercício, certo? Até porque a letra E fala assim para nós, para a gente finalizar. Se contiver polihidroxialdeídos ligados covalentemente entre si por ligações simples, esses compostos devem apresentar estrutura linear. Olha só, esse tipo de texto é altamente confuso porque o aluno raramente vai saber o que é um polihidroxialdeído. Quando a gente fala em polihidroxialdeído, nada mais é que um nome químico para se falar de, vocês já devem ter ouvido falar, de carboidratos, tá bom? Então, a gente tem aí o nosso exercício totalmente resolvido. O que a gente viu? Que a letra A falava de ácidos nucleicos, a letra B falou de sais minerais, a letra C falou de proteínas e a letra E falou de carboidratos. O único item que abordou falando para nós sobre lipídios foi a letra D, e a gente aprendeu ainda mais um pouquinho sobre ligações do tipo cis e trans. Beleza, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê na próxima resolução da questão número 3. Um abraço, até mais.